Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo. Afinal de contas, hoje o Vasco entra em campo lá em Bragança Paulista contra a equipe do Bragantino, numa partida importantíssima pelo Campeonato Brasileiro. Hoje é a última rodada do primeiro turno, do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai terminar o primeiro turno com um jogo a menos. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre essa situação do Vasco ter uma partida a menos, duas com o jogo de hoje. O Vasco pode se recuperar ainda no campeonato, apesar da situação constrangedora, do primeiro turno constrangedor que o Vasco realizou. O Vasco ainda depende só de suas forças e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. É claro, a gente vai falar também sobre o Payet, a gente vai falar sobre o Nainggolan, sobre Alexis Sanches, enfim, jogadores aí de nomes pesados, no futebol internacional, que um já chegou e os outros dois estão tendo aí o nome ligado, ao Vasco da Gama. Então tem muita coisa para a gente conversar aqui nesse vídeo. Antes do vídeo começar, vou desejar para você uma boa semana, como eu faço toda segunda-feira, um ótimo início de semana para você, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Depois da vinheta a gente fala sobre tudo isso. Antes da vinheta rodar, eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem um oferecimento da PagBet. Aqui no comentário fixado tem o link e você pode começar a dar os seus palpites lá na PagBet a partir de R$1. Isso mesmo, com apenas R$1 você já pode começar a palpitar. Lá você tem chat humanizado 24 horas, o depósito e os saques são via Pix. Você consegue fazer o seu cadastro de forma rápida, sem muita burocracia, de forma intuitiva também. As melhores cotações do mercado você também encontra lá na PagBet. E claro, acertou, tá pago. Se quiser dar o seu palpite no jogo de hoje, o link está aqui no comentário fixado. Bom, meus queridos, vamos começar falando sobre a situação do Vasco, no Campeonato Brasileiro. E eu vou colocar aqui um fato que, de certa forma, chega a ser interessante e que, de certa forma, dá esperança também, para a gente nessa luta aí contra o rebaixamento. Apesar de um primeiro turno constrangedor, acho que é a palavra mais leve para esse primeiro turno que o Vasco fez, é realmente constrangedor. O Vasco só depende dele para terminar fora da zona de rebaixamento. Isso porque o Vasco tem 2 jogos a menos, está aparecendo aí a tabela na sua tela. O Vasco tem 2 jogos a menos em relação aos concorrentes. E 2 vitórias nesses 2 jogos que estão faltando colocam o Vasco em 16º pelo critério ali de desempate. Então, o Vasco depende só de suas forças. Ele tem 12 pontos, o Bahia tem 18, mas Bahia, Santos, Curitiba, todo mundo já tem 19 jogos, O Vasco tem apenas 17 jogos, porque o Vasco ainda joga hoje e tem o jogo adiado contra o América Mineiro. Então, o Vasco vencendo essas 2 partidas, o Vasco terminaria o próprio primeiro turno fora do Z4, Então, assim, depende só do Vasco. Apesar da situação ser difícil, a situação ser constrangedora, o primeiro turno do Vasco foi constrangedor, apesar de tudo, só depende do Vasco. Mas isso passa também por uma vitória hoje lá em Bragança Paulista. E daqui a pouquinho a gente fala sobre essa partida. Eu vou trazer aqui as escalações de Vasco e Bragantino. Antes, a gente fala sobre Payet. Payet chega na quarta-feira no Rio de Janeiro. Essa é a informação. A gente não tem ainda o horário do voo, Mas o jogador será recebido na quarta-feira, provavelmente com uma grande recepção, da torcida vascaína no aeroporto. Ele vai assinar aí por 2 anos com o Vasco. O Vasco anunciou ontem, o jogador de forma oficial, anunciou que assinou um pré-contrato com ele, E agora ele é aguardado no Rio de Janeiro para realizar os exames médicos e assinar o seu contrato em definitivo, contrato de 2 anos com o francês Payet, contratação que caiu como uma bomba, podemos dizer assim, aqui no Brasil e também no mercado internacional. Foi destaque aí, principalmente na França, que é um jogador que é ídolo do Olympique de Marseille, o Olympique de Marseille, que é o principal clube da França. Hoje todo mundo fala no PSG, porque o PSG tem mais dinheiro, contrata ali os astros badalados, etc e tal. Mas o Olympique de Marseille tem a maior torcida, é campeão da Champions League, coisa que
o PSG até hoje não conseguiu. Enfim, então lá na França foi uma notícia também que causou muito impacto. E além dessa chegada do Payet, que já, enfim, mudou o humor, né, o astral da torcida vascaína, ontem a gente teve a informação também dada pelo companheiro Lucas Pedrosa que o belga Nainggolan, jogador que passou por Roma, por Inter de Milão, seleção belga, né, fez parte daquela geração belga que todo mundo sempre elogiou bastante. Esse jogador foi oferecido ao Vasco da Gama e, enfim, estava disposto, né, a jogar no Vasco, as conversas ali em fases iniciais e etc e tal. Eu dei a minha opinião, inclusive, ontem sobre essa possível contratação aqui. O Nainggolan é um jogador que tem uma técnica diferenciada, é um baita de um jogador, mas que nos últimos anos não tem mostrado muito compromisso, né, com a sua carreira. Eu acho que o Vasco, nesse momento, não precisa de um jogador com esse perfil. Se o Nainggolan chegasse disposto a comer a bola, dar tudo de si para poder ajudar o Vasco, seria uma contratação sensacional. Mas os últimos movimentos, né, da carreira do Nainggolan não mostram isso, né? Casos de indisciplina, enfim, estava jogando na segunda divisão da Itália na última temporada. Então, nesse momento, não sei se era uma contratação que agregaria muito ao Vasco, além do nome, do peso que tem a chegada do Nainggolan. Acredito eu que é um jogador que vai acabar não vindo. O Vasco deve ter alguma outra prioridade antes do Nainggolan. O Luiz Gustavo, por exemplo, é um nome mais interessante. Jogador brasileiro de Copa do Mundo, que estava lá no futebol da Arábia Saudita. Mas, enfim, a gente vai acompanhar também essa situação do Nainggolan e tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal. E ontem à noite surgiu uma notícia também que deixou o torcedor vascaíno curioso, para dizer o mínimo, né? Que é sobre Alexis Sánchez. O jornal AS do Chile publicou que Alexis Sánchez está procurando uma casa no Rio de Janeiro. O chileno, que está sem clube, segundo a imprensa chilena, desperta interesse de Vasco, Botafogo e também do Grêmio. E segundo a imprensa chilena, nos últimos dias o Alexis Sánchez começou a procurar residência no Rio de Janeiro, né? Isso, é claro, deixou aí a torcida vascaína curiosa. Será que Alexis Sánchez tem possibilidade de vir para o Vasco da Gama? Ele é amigo pessoal do Payet, né? Jogou junto com o Payet lá no Olympique de Marseille, é amigo de seleção também do Medel, então tem algumas raízes aí nesse elenco do Vasco, mas por enquanto a gente não tem, assim, nenhuma informação que o Vasco fez proposta ou que o Vasco está próximo, está negociando. Até o próprio Botafogo a gente também não tem notícia, né? Que o Botafogo está próximo ou negociando com o Alexis Sánchez, mas é claro que é uma notícia que deixa todo mundo curioso, né? A notícia que vem do Chile, né? Saiu no jornal AS do Chile, um jornal conhecido, né? Respeitado, mas até o momento a gente não tem nada que indique que o Alexis Sánchez está vindo para o Vasco da Gama. É claro que se a coisa mudar ou tiver alguma novidade, a gente traz aqui no canal. Bom, vamos falar agora aqui de Vasco e Bragantino, né? Partida que acontece hoje, 9 da noite, lá em Bragança Paulista. Inclusive, daqui a pouco, ó, tô rumando para Bragança Paulista, mais ou menos ali umas 6 horinhas de carro. Vamos que vamos acompanhar mais essa partida do Vasco. O Vasco que divulgou a lista de relacionados, o Vasco já está em Campinas, né? O Vasco vai ficar em Campinas e de lá segue para Bragança. E os relacionados do Vasco foram os seguintes jogadores: Alex Teixeira, Barros, Capasso, Eric Marcos, Figueiredo, Gabriel Peck, Galarza, Ivan, Jair, Léo Pelé, Léo Jardim, Orediano, Lucas Piton, Maicon, Marlon Gomes, Medel, Paulinho, Puma Rodrigues, Robson, Sebastian, Serginho, Verrete e Zé Gabriel. A gente tem a ausência do Rossi, né, nessa lista, que todo mundo esperava que fosse ser relacionado para esse jogo. Não foi relacionado, deve estar à disposição para a partida contra o Atlético Mineiro, né, que deve ser realizada no Maracanã no próximo domingo. As prováveis escalações de Vasco e Bragantino. Na equipe do Bragantino, o jogador Hurtado pode ganhar a vaga de Anderlan. Além disso, o Matheus Gonçalves pode pintar ali na vaga do Borbas. Já no Vasco, a única dúvida de Ramon Dias é no meio-campo, entre Jair e Zé Gabriel. A provável escalação do Bragantino é a seguinte: Cleiton no gol, Aderlan na direita, Léo Ortiz, Luan Patrick, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruninho. Na frente, Sorriso, Thiago Borbas e provavelmente Eduardo Sacha. Eduardo Sacha, que também é dúvida, ele sentiu durante a semana e talvez não jogue a partida de hoje, mas no momento está confirmado. A equipe do Vasco é a seguinte: Léo Jardim no gol, Robson Bambu provavelmente na lateral direita, tem a possibilidade do Puma Rodrigues jogar ali, mas
tá mais pro Robson Bambu continuar ali como lateral. A zaga formada por Medel e Léo Pelé, Lucas Piton na esquerda, no meio Jair, Marlon Gomes e Paulinho, na frente Gabriel Peck, Orediano e Sebastião Ferreira. Verratti deve continuar como opção para a segunda etapa. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal e eu volto depois da partida com o nosso pós-jogo direto de Bragança Paulista. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Fui!